Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre Derek Lunsford, que fez uma atualização e deixou escapar talvez de quem vai ser o seu próximo coach. Também vamos falar aqui sobre Sibum, será que nós já podemos colocar ele como um dos melhores da história? E também nós vamos falar aqui sobre Mike Summerfield e muita coisa interessante. Tem final do ano aí rolando, então as pautas vão começando a baixar, não tem tanta coisa interessante, mas a gente vai aqui continuando a trazer um melhor para vocês. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre Derek Lunsford, o Mr. Olympia de 2023, que foi vencido pelo Samson Dauda nesse ano, né? Uma vitória muito comemorada, mas ele vai voltar, vai tentar reconquistar o seu título, né? Afinal, ele ficou em terceiro lugar, mas ele venceu esse título muito recente, então não tem como não ter essa expectativa, pelo menos para ele, de tentar recuperar esse título. E ele fez uma atualização, como ele mesmo coloca aqui, tá em off-season. Beleza, então ele já começou, então alguns atletas estão em fase de descanso, ele já começou o seu off-season, ele já adicionou bastante volume aqui, né, pelo menos está cheio na verdade, né, nesse pouco tempo, volume mesmo, massa muscular, não tem como colocar muita, né, ainda, mas ele tá cheio, né, e ele tá numa ótima condição, a gente consegue ver os cortes aqui no seu quadríceps, e não se surpreendam, porque é uma característica dele fazer um off-season bem controlado, mantendo ali um bom condicionamento, né? Tudo bem que a gente está vendo aqui imagens do espelho, né? A câmera está aqui, então ele está de frente para o espelho. Então óbvio que a gente sempre vai ter o melhor do Derek Lunsford, né? No espelho todo mundo parece maior, mas é óbvio que ele está sim maior. É aquela linha que a gente já conhece, né? Um ótimo volume. A grande questão do Derek Lunsford, e que foi o motivo pelo qual tirou o seu título, foi principalmente de frente ele não ser tão imponente. Então de costas ele tem a melhor dorsal da atualidade, só que de frente as pernas dele não ficavam tão impressionantes quanto a do Samson Dauda e do Hadi Choopan, e não cortavam tanto, ou pelo menos não tinha aquele aspecto hard que o Hadi tinha. Então ele é meio soft de frente, de lado também um pouco, mas menos. Então essa derrota dele se decorreu muito por conta disso. Costas, um físico muito agressivo, muito impressionante, só que de frente um cara mais soft. Então provavelmente nessa temporada ele deve focar em trazer mais volume de pernas, né? A gente sabe que ele sofria bastante na 212 quanto às pernas, então ele sempre tinha excelentes colocações, mas ele só foi conseguir vencer definitivamente quando ele conseguiu chegar com as pernas volumosas. As pernas dele meio que diminuíam, né? Definhava quando chegava no palco, e a primeira vez que ele conseguiu acertar isso, ele venceu. Em seguida migrou para Open, e agora ele precisa trazer realmente mais volume de pernas para que elas cortem mais, que ela tenha mais densidade. Olha como o que eu tô falando. De frente é um físico mais hard e de frente é um físico bem soft. Então, por isso que tanto Hadi quanto Dauda ficaram à frente dele, por conta, apesar de não terem dorsais tão impressionantes quanto ele, mas de costa, de lado, de frente, eles ficam, não tem assim essa desigualdade, digamos assim, né? Eles são meio que equilibrados entre todas as poses. Ano passado ele venceu. Para algumas pessoas, inclusive eu enxergava mais motivos para uma vitória do Hadi, mas beleza, né? A gente segue a vida e agora ele vai tentar reconquistar o seu título, e ele vai precisar de um novo coach, porque o seu antigo preparador, né? O seu preparador, que era o Reni Hambold, ele anunciou sua aposentadoria, fez o seu último trabalho como coach no Praga Pro, preparando o Sibum. Ele vai precisar de um novo preparador, e ele deixou aqui uma hashtag bodybuilding, que pode ser só uma hashtag, mas para quem acompanha o Mr. Olympia, para quem acompanha ali o meio, sabe que hashtag bodybuilding é meio que uma piada do Milo Sarcev, ele que em 2023, quando ainda preparava o Samson Dauda, ele tinha feito um post elogiando o Hadi,
o que não pegou muito bem, inclusive eu fiz um post sobre isso, ele veio tirar satisfação, a gente conversou e tal. Mas depois ele fez uma publicação em que ele colocou lá, acho que eu não lembro se foi na foto do Had ou quem foi, mas ele colocou lá hashtag bodybuilding e meio que virou uma piada no sentido de ele enaltecendo, tipo assim, isso aqui é bodybuilding. E o Derek deixou aqui essa hashtag. Pode ser simplesmente a hashtag porque é o esporte que o Derek pratica, mas também pode ser alguma pista, assim, né? Tanto que eu tava até procurando algum comentário, tentei ver se tinha alguma interação do Milo Sarcev aqui comentando. A gente sabe que o Reni Hambod e o Milo Sarcev, não digo assim que eles são best friends, mas não existe nenhuma animosidade ali, nenhuma rivalidade entre eles, né? Eles costumam interagir bastante ali nas suas redes sociais, então poderia ser um caminho tanto para ele quanto para o Had, né? Então eu não me surpreenderia se o Derek Lunsford ou o Had Chopin escolhessem o Milo Sarcev para prepará-los. Então poderia ser interessante, né? Poderia ser interessante. Eu não sei, fica aí só a minha especulação. Gostaria que vocês comentassem, falassem o que vocês acham sobre esse assunto, mas as opções também não são muitas, né? Hoje as principais opções seria apesar dos brasileiros, né, estão meio de cara virado para ele, o Aceto, Patrick Tour, o Stefan, que ele tá bem alto, tá com vários atletas, só que também isso em contrapartida tá com vários atletas, então um cara como o Derek, que estava acostumado a ser a estrela do seu preparador, né, do Reni Hambod, é complicado às vezes. No site não sabe se ele conseguiria dar conta de tantos caras, mas, né, eu acredito que tanto o Derek quanto o Had, eles estão num momento de suas carreiras que eles podem praticamente escolher com quem eles podem trabalhar, né? Dificilmente um preparador recusaria prepará-los, né? Então, o que vocês acham? Acham que faz sentido, que isso pode ter sido ali uma pista, ou eu tô viajando, né? Comentem aí. Vamos para a próxima notícia. Quero falar aqui com vocês, na verdade não é bem uma notícia, mas é sobre um pensamento que eu indaguei aqui no meu Instagram ontem. Eu perguntei aqui no meu Instagram e comentei assim: Sibum, já podemos considerá-lo como um dos melhores da história? Né? Ele teve grandes feitos, ele através da Classic Physique trouxe um novo público para o fisiculturismo, isso é inegável, a importância que o Sibum tem para o fisiculturismo que a gente conhece hoje, né? Principalmente com a Classic Physique, que vem sendo indiscutivelmente a categoria mais popular, né? Eu não tô falando que ela é a mais importante, esse papel, esse cargo sempre vai ser da Open, a gente precisa respeitar o que a Open é e que o esporte flui e começou na Open, então é sempre importante ter esse respeito. Mas é inegável que a Classic Physique hoje é uma das categorias mais populosas pelo que tange a número de atletas, e também a mais popular. Hoje todo mundo quer assistir a Classic Physique, é o show mais esperado. A maioria das pessoas, se tiver que escolher entre assistir a Classic ou a Open, só pode escolher um desses, provavelmente escolheria pela Classic. Então é inegável a sua importância e é inegável o quanto que a Classic tem essa importância por conta do Sibum. Mas o fato é que nunca mais provavelmente vai existir um fenômeno como o Sibum. E isso por si só, acredito que já dá a ele o direito de ser colocado numa prateleira de melhores da história. Apesar dele não ter competido na Open, principalmente no Mr. Olympia, não ter feito grandes feitos históricos como a gente estava acostumado, vencendo vários títulos como o Mr. Olympia, que é a categoria Open, a gente sabe que ele tem feitos históricos, venceu 6 vezes consecutivas na Classic Physique, transformou a Classic como uma categoria mais popular, como eu citei, e para encerrar, como seu último ato, ele compete no Praga Pro,
na categoria Open, fica com um excelente top 2, né? E isso meio que credencia ele, mostrando que se ele quisesse, talvez se ele tivesse saúde, ele poderia sim ter sido um excelente atleta Open, e provando o ponto que ele, o Yair Valliere, né, o seu cunhado, principalmente o Yair, né, na verdade, que levantava bastante, que o Sibum poderia vencer vários atletas Open, né, se ele competisse ao lado deles, e foi o que aconteceu. Eu aqui não estou insinuando que ele seja o maior de todos os tempos, né, deixando isso bem claro, né, porque existiram caras que venceram mais que ele e na Open, então é um feito que não tem como equiparar, né, os feitos. Por exemplo, o Ronnie Coleman, Lee Haney, o Phil Heath venceram 7, 8 vezes, né? E o Dorian Yates, Arnold venceram 6, mesmo número de títulos do Sibum, só que na Open. Então é a mesma quantidade de títulos, só que numa categoria mais complexa. Então é preciso ter esse reconhecimento. Não estou aqui colocando ele como o GOAT, né? Esse cargo já está muito preenchido e provavelmente ninguém vai conseguir tirar o atual dono desse posto, né? Que é o Ronnie Coleman. Mas em questão de relevância, de importância, com certeza o Sibum já está nessa conversa. Para mim, ele já é mais relevante e importante do que muitos grandes campeões, né? Mas comentem aí o que vocês acham. Se vocês fossem fazer uma lista dos 5 melhores atletas de todos os tempos, né, o Sibum estaria nessa lista, né? Eu ainda não fiz a minha, mas eu vou falar sobre isso no meu podcast, o Pumpingcast. Então, se você não conhece, vai lá, se inscreva, pois lá a gente fala, junto com o meu co-host, o Guilherme Valentim, ele que é um jornalista, um maior e melhor cronista de fisiculturismo do Brasil, mas e a gente fala lá com mais tempo, estende realmente e dá as nossas opiniões com mais detalhes, né? Mas é isso aí, comentem o que vocês acham. Para finalizar, quero falar aí com vocês sobre Mike Summerfield, que mostrou essa atualização já faz uma semana, e a grande questão ele ainda não está oficialmente em off-season, ele está numa fase de recovery e já está num volume sinistro, o cara já está bem grande. Ele não explanou aí quantos quilos ele está, mas a gente viu que nesse off-season que ele fez na temporada 2023-2024, ele estava com um volume bem impressionante. Algumas pessoas questionavam se ele conseguiria trazer esse volume para o palco, que é a grande questão, né? Principalmente dos atletas Classic, que eles têm um limite a ser batido. Então, às vezes a gente vê eles muito grandes, só que chega no palco, por conta do peso que eles precisam bater, acaba que eles acabam sumindo, todo aquele volume que ele adicionou acaba sumindo. Não que eles ficam pequenos, mas não mostram tudo o que eles construíram no off-season. E o Mike Summerfield mostrou que realmente tudo que ele fez valeu a pena e foi realmente uma evolução significativa, e agora ele deve tentar repetir o seu feito para brigar pelo título da Classic, que nunca esteve em aberto, né? Que depois da aposentadoria do Sibum, a gente nunca aconteceu uma chance tão real de termos um novo campeão, né? Desde 2019, 2019, quando foi a primeira vitória do canadense, a gente nunca teve uma oportunidade tão real de termos um novo campeão. Nós vamos ter, na verdade, é inevitável. E será que o Mike Summerfield ele é o próximo na fila? A gente pode considerá-lo como o próximo na fila? Ou será que esse cargo ainda é do Ramon, mesmo ele tendo ficado em top 4? E aqui eu vou dar uma opinião que talvez incomode alguns brasileiros, mas por respeito, o Mike Summerfield, ele é sim o próximo na fila, por números, porque ele é o top 2, né? O Ramon, ele tem condições de voltar e vencer? Claro que sim. A gente sabe que ele perdeu muitas colocações e ele estava fora do seu 100%, né? Eu sei que essa frase já está ficando clichê, mas a realidade é essa, que ele não chegou no seu 100%. Se ele tivesse chegado e ficado em quarto, eu acho que realmente seria muito preocupante. Eu acho que ele realmente não estaria nesta conversa, mas chegando no seu 100% ideal, finalizado da forma correta, acredito que ele pode sim, ainda tem chances de brigar pelo título. Mas hoje, se tivesse uma casa de aposta fazendo ali as odds, a cotação de quem tem mais chances,
inevitavelmente o Mike Summerfield seria o franco favorito, e ele é. E eu sei que talvez alguns brasileiros podem se incomodar pelo que eu tô falando, mas pensem comigo, se você não fosse brasileiro, se você não torcesse pelo Ramon, será que a sua opinião ainda seria a mesma? Será que você ainda torceria por um cara que ficou em top 4 do mundo? Eu sei que existe todo um contexto por trás, mas tirando toda a camada de torcida e de querermos ver, eu quero ver o Ramon vencendo, mas hoje, na minha opinião, sem dúvidas, por respeito ao esporte, né? Porque se a gente começar a considerar tirar o atual top 2 da conversa do próximo da fila, aí a gente começa a perder total o respeito por colocações pelo Mr. Olímpia, e eu não quero incentivar esse tipo de conversa. Então, é igual, quem é o segundo melhor Classic brasileiro? Quem ficou melhor no Mr. Olímpia foi o Matheus Menegatti, então ele é o segundo melhor brasileiro. Ah, mas o Zancanelli por muito tempo, não sei o que. Beleza, mas hoje, pelas colocações do Mr. Olímpia, né, é o Matheus Menegatti. Então é importante a gente ter esse respeito pelas colocações, né, já que o Mr. Olímpia é esse sarrafo onde escreve quem é quem entre os melhores, a gente precisa respeitar. Então hoje sim, o Mike é o segundo melhor. Mas é isso. O que vocês acharam dessas notícias? Espero que vocês tenham gostado. Conheçam aqui, ó, clica na descrição e veja todos os meus patrocinadores. Com o cupom FNO você consegue desconto na Adaptogen, Garimpo de Ouro, na Lions e por aí em diante. Só conferir aqui que você vai conseguir descontos de produtos de muita qualidade. E peço que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações, o comentário. Isso me ajuda muito a continuar e vejo vocês na próxima. Valeu!